Salmodiemos ao Senhor com o Salmo 119, do versículo 65 ao 72. Aleluia. Glória a Deus. Todos juntos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O versículo que vamos meditar hoje, nessa nossa última ministração, nesse ano do Salmo 119, chama a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Repita, palavra. Glória a Deus. Eu tenho ensinado aqui algumas vezes que o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, não é toda a palavra de Deus. O que nós temos na Bíblia Sagrada é mera e simplesmente o princípio de toda a palavra de Deus, que Deus só vai revelar aos seus filhos e filhas plenamente na glória, no céu. Tem gente que não tem nenhuma expectativa do que vai acontecer no céu e já fizeram para mim essa pergunta assim com uma atmosfera de chatice, dizendo assim: o que a gente vai ficar fazendo lá no céu? Falei, bom, você eu não sei, acho que você vai ficar fazendo alguma coisa lá no inferno, por fazer essa pergunta desse jeito. Lá no céu nós vamos conhecer por toda a eternidade a plenitude da palavra que Deus quer transmitir a nós. E esse conhecimento lá no céu não terá fim. A palavra de Deus é infinita. A revelação de Deus é infinita. A revelação da palavra de Deus aos filhos de Deus na glória vai durar a eternidade toda. E nunca vai chegar um dia lá na eternidade, digamos assim, depois de 400 quinquilhões de milênios que a gente tiver na eternidade, nunca vai chegar um dia em que Deus vai dizer: pronto, hoje é o último dia, já disse tudo para vocês, não vou dizer mais nada. Se esse dia chegasse, Deus não seria Deus. Deus é Deus, porque entre outras coisas que Ele é conhecimento eterno. Por isso Ele tem um evangelho eterno, uma palavra eterna para revelar. E por isso, quando Jesus orou, definindo a vida eterna, em João 17:3, ele disse: a vida eterna é esta, Pai, que te conheçam,
a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aqui na terra, Deus deu um milimétrico gostinho do conhecimento da palavra que Ele tem reservado a revelar-nos na glória. Esse milimétrico gostinho da palavra de Deus está aqui na Bíblia Sagrada, nos 66 livros. Para que os filhos de Deus, enquanto estão na terra, tenham o seu prazer nessa palavra e nela meditem de dia e de noite. Isso é uma prova que Deus dá. Deus deu essa palavra aqui e Ele prova, Ele conhece, Ele vê, Ele sabe quem tem nela prazer e quem não tem nela prazer. Quem não tem prazer na milimétrica revelação de Deus, na mínima revelação de Deus, aqui na sua palavra, na terra, não vai estar no céu para receber todo o restante da eternidade de revelação de palavra que Deus tem para nós na glória. Se não teve prazer na mínima palavra que Deus revelou, vai fazer o que no céu? Vai para o lago de fogo e de enxofre, aonde o pior de todos os sofrimentos é não receber aquilo para o que a sua alma foi criada, conhecer a Deus. Vai viver na ignorância eternamente, com a alma sedenta por Deus e não tendo onde se saciar. Na angústia de não ter onde se saciar, porque não haverá mais fugas no lago de fogo e de enxofre como há no mundo. Não haverá mais fugas para festas, para diversões, para bebedeiras, para jogos, para qualquer outra coisa que os homens se divertem na terra, fugindo da realidade mórbida, da vaziez da sua alma sem Deus. Não vai ter nada no lago de fogo e de enxofre, somente a constatação de uma alma vazia que foi criada para ser cheia de Deus, mas essas pessoas rejeitaram a Deus e a sua palavra. Esse é o seu pior sofrimento eterno, no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Porque o céu é para aqueles que se deleitaram no conhecimento de Deus aqui na terra. Aqueles que se deleitam no conhecimento de Deus aqui na terra, conhecimento revelado na sua palavra, Deus olha do céu e vê: esses aí se deleitaram na pouca palavra que eu revelei. Eu vou trazê-los para revelar para eles toda a minha palavra na glória. A palavra na glória que vamos receber está definida aqui na Bíblia como aquilo que hoje nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, é apenas uma mínima introdução do que Deus tem preparado para revelar para nós, lá na glória. Nessa mínima palavra, Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, agora vemos como por espelho, confusamente, mas quando estivermos lá, veremos face a face. Agora eu conheço em parte. A Bíblia é só uma parte do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Mas lá na glória, conheceremos plenamente
como Deus hoje nos conhece plenamente. A Bíblia aqui é só um teste. Quem nela tem o seu prazer, prova que é eleito de Deus, que faz parte do selo, do firme fundamento de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Os que pertencem a Deus amam a sua palavra. Os que não pertencem a Deus desprezam, difamam, não gostam da palavra. Os que desprezam a Deus querem milagres de Deus, querem curas de Deus, querem bênçãos de Deus, querem favores de Deus, mas não querem a palavra de Deus, rejeitam a sua palavra, acham a palavra ruim, acham a palavra difícil, acham a palavra chata, não gostam da palavra. Essas pessoas provam que não são de Deus. Não adianta chorar por elas, porque elas não são de Deus. Os que são de Deus passam a amar a sua palavra desde o primeiro milésimo de segundo da sua genuína conversão para o resto da sua vida e para a eternidade. Não há nada mais importante do que a palavra. Não há banquete melhor do que essa palavra. Não há nutrição melhor do que essa palavra. Não há nada o que fazer com o seu tempo melhor do que investir esse tempo na meditação dessa palavra. Quem não gosta disso é estranho ao reino de Deus. Não é cidadão do reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus entregam suas vidas à meditação da palavra de Deus e todo o resto é resto. A coisa mais importante da sua vida passa a ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa, é o próprio Filho de Deus, Jesus. Ele é a palavra viva e eficaz. Glória a Deus. Então, muitos versículos aqui do Salmo 119, dentre os 176 versículos, chama a palavra pelo seu nome próprio. Repita, palavra. Estamos então nesse parágrafo, do Salmo 119, do versículo 65 ao 72, e hoje é dia do versículo 67, cujo tema principal é, diga, obediência à palavra. Quando Paulo escreveu Romanos capítulo 1, 16 e 17, ele deixou explícito um lado da moeda e deixou implícito o outro lado da moeda. Ali tem uma coisa explícita e uma coisa implícita. O que Paulo deixou explícito é que o Evangelho é toda a palavra de Deus, viu, irmãos? O Evangelho de Deus é toda a palavra de Deus, não é só o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando fala o Evangelho de Deus, se refere a toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é a boa nova de Deus para nós. Paulo deixou explícito que o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque todo aquele que crê é definido no versículo 17 como alguém, como o justo que viverá pela fé. Viver pela fé, tem muita definição errada disso por aí. Viver pela fé é viver em obediência.
à palavra de Deus. Quem não obedece à palavra de Deus, diante de Deus, não é crente, é descrente, é incrédulo, não tem a verdadeira fé. A verdadeira fé que vem por meio da palavra, como está escrito em Romanos 10:17, a verdadeira fé também nos guia a viver de acordo com a palavra, a obedecer à palavra. Então, o que Paulo deixou explícito em Romanos 1:16-17 foi isso: a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que a obedece. Todo aquele que crê, e crer é obedecer. Crer é obedecer a palavra de Deus. Mas Paulo deixou implícito o outro lado da moeda, que é igualmente verdadeiro. A palavra de Deus também é o poder de Deus para a condenação de todo aquele que não a obedece. Por isso a palavra de Deus é espada de dois gumes, Hebreus 4:12. Os dois gumes são a salvação e a condenação. Obedece? Salvação. Prova que é eleito de Deus. Prova que é dos poucos escolhidos. Como eu posso provar que eu sou um dos poucos escolhidos? Obedecendo a palavra de Deus. Sabe em quê? Em tudo o que ela ordena. É assim que eu provo que eu sou dos poucos escolhidos. Todo mundo quer ir para o céu, mas obedecer, e obedecer especialmente naquela hora H, obedecer especialmente naquela hora em que ninguém está te vendo além de Deus, e dos anjos e dos demônios, eles vêm, e você está diante de uma grande oportunidade, onde a sua alma enganosa fala para você que vai ser mais legal, mais gostoso, mais vantajoso você desobedecer. Depois você pede perdão. Olha que hipocrisia. Essas pessoas não ganham nada diante de Deus. Como está escrito em Hebreus 10, a partir do versículo 26. Quem continua pecando deliberadamente, depois de ter recebido a salvação, já não restará para ele sacrifício para a salvação, visto que está crucificando de novo para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha, à ignomínia, quando ele já está glorificado à direita do Pai. Nós fomos salvos para obedecer à palavra de Deus, e uma das ordens que Jesus nos dá é: a partir da conversão, vai e não peques mais. É possível viver sem pecar? Se fosse impossível, não seria ordenado na palavra. Pelo contrário, na palavra está escrito: tudo é possível ao que crê. E o que eu faço com as minhas inclinações para o pecado? Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Primeira Coríntios 10, Paulo diz que com toda a tentação, Deus já nos deu em Cristo Jesus condição de suportá-la e vencê-la. E ainda nos deu toda a sabedoria e discernimento e disciplina para evitar de entrar em tentações. Mateus 26:41. Vigiai e orai
para que não entreis em tentação. Portanto, obedecendo a palavra de Deus, nós vamos usar todos os instrumentos que Ele nos concede para não pecar mais. E ao invés de pecar, santificar a nossa vida. Santificar a mente, colocando Bíblia aqui na mente. Colocando a palavra de Deus aqui na mente, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos ou sede transformados, mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis a santificação, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, o ministério do Espírito Santo, 2 Coríntios 3:3, fazer de nós cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não adianta chegar diante de Deus e chorar e dizer: Deus, eu não consigo obedecer. Deus está falando para você: para de ser hipócrita e enche a sua cabeça de Bíblia, da palavra que eu te dei, porque é isso que vai fazer você conseguir. Sabe por que você não consegue obedecer? Porque a sua cabeça está cheia de besteira. E a única coisa que tem o poder de arrancar essas besteiras da sua cabeça é a palavra de Deus sendo impressa na sua mente pelo ministério do Espírito Santo de Deus. Para de chorar diante de Deus, dizendo: eu não consigo. Ou como eu aprendi aqui em Goiás, eu não dou conta. Para com isso. Não está conseguindo? Isso é um sinal para você. É um sinal de que está faltando Bíblia na sua cabeça, palavra de Deus na sua mente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, derrama a sua alma diante do Pai e abra a sua Bíblia e mergulhe nas profundezas do conhecimento da palavra de Deus, e o Espírito de Deus a escreverá na sua mente e vai te dar poder para ser testemunha de Jesus, obedecendo, vivendo a palavra. E ao invés de chorar diante de Deus, dizendo que não consegue, você vai começar a dar graças a Deus. Pai, eu te louvo, porque antes o que eu não estava conseguindo, eu estou conseguindo agora. Porque o teu Espírito Santo imprimiu a tua palavra aqui na minha mente. É aqui, a mente é a cabine de comando, irmãos. A mente é a cabine de comando. Enquanto a sua mente estiver cheia de porcaria, cheia das besteiras, cheia dos vômitos de Satanás nesse mundo, cheia do que Satanás te oferece e você come, engole. Quando você renunciar a toda essa porcaria e consagrar a sua mente para receber palavra de Deus, para essa palavra ser escrita na sua mente, uma vez inscrita na sua mente, ela vai se manifestar na sua conduta, ela vai se manifestar no seu agir, você vai conseguir praticá-la. Porque se você não praticá-la, você será aquele que Jesus disse em Mateus 7, que ouviu a palavra e não praticou. A sua vida está sobre a areia e grande será a sua ruína. Aquele que ouve e pratica, edifica sobre a rocha e será inabalável. Glória a Deus. Obediência à palavra. A palavra foi revelada para ser obedecida. Se tem alguma coisa que Deus quer de nós e que Ele vê que nós ainda não temos nenhuma capacidade de obedecê-la,
Ele deixou para revelar lá na glória, porque lá na glória não vai ter capacidade nenhuma de desobediência. Deus nunca nos daria nenhuma ordem que fôssemos incapazes de desobedecê-la. O professor não dá na prova nenhuma matéria que não tenha antes lecionado em sala de aula e ensinado ao aluno. Senão o aluno pode recorrer, falar, isso aqui que o senhor caiu na prova aqui, professor, mas o senhor não deu isso em sala de aula, o senhor não ensinou para a gente. Todas as provas que Deus nos dá aqui na terra, Ele nos dá porque já nos deu palavra para passar nessa prova. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra é praticar bem a palavra, é viver bem a palavra. E as provas aparecem aonde? As provas aparecem nas suas circunstâncias pessoais. As provas aparecem dentro da sua casa, você é provado dentro de casa. As provas aparecem no seu âmbito profissional. A sua prova aparece no meio da sociedade, onde quer que você esteja. A prova aparece e você só passa nela praticando a palavra, obedecendo a palavra, e só consegue isso se essa palavra estiver impressa pelo Espírito de Deus aqui na sua cabeça. Amém? Isso que vocês acabaram de ouvir aqui não é pregado hoje por aí, não. É por isso que é uma cambada de evangélicos sem evangelho, como qualquer outras pessoas do mundo, seguindo o curso para a condenação e não para a glória. Debaixo de ilusões religiosas, ilusões denominacionais, ilusões de falsos avivamentos. Porque o verdadeiro avivamento acontece só, de fato, dentro da alma dos eleitos de Deus, que uma vez convertidos, tudo que eles querem é perseguir o alvo, perseguir a meta. Paulo representou a todos eles em Filipenses 3, ao dizer assim: uma coisa só eu faço, eu só faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para receber aquilo, para conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus já te conquistou? Sabe o que é ser conquistado por alguém? Jesus já te conquistou? Você pode ter casado com alguém que te conquistou, mas esse casamento vai só até a morte. Mas quando Jesus conquista alguém, é para a eternidade. Jesus já te conquistou? Quem foi conquistado por Jesus não quer mais nada a não ser Jesus, a não ser percorrer a carreira de santidade que está proposta, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da sua fé. Fora disso, amados, Jesus vai dizer assim: olha, em verdade vos digo, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus que nos chama para a obediência. Tem muito evangelho falso sendo pregado por aí, anunciando bênção sem obediência. Não tem bênção
fora da obediência. Então diga: obediência à palavra. Na nossa Bíblia em português, o salmista orou assim, falando para Deus, né? Dando assim um testemunho de conversão. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Repita. Nós temos aqui nessa frase uma intervenção dos tradutores. Uma palavra que o autor não escreveu e os tradutores colocaram essa palavra aí dentro. Tirando a palavra que os tradutores colocaram, a única coisa que o salmista realmente disse foi: antes eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. No texto em hebraico não tem essa palavra ser afligido, antes de ser afligido. Vamos ver o texto hebraico? O texto hebraico é esse que está aí, aparecendo para vocês agora, aí, com letras em hebraico. Teremene ani shogeg veatá imirati hashamarti. É isso que está escrito aí em hebraico, com letras portuguesas. Leiam depois de mim, juntando as duas primeiras palavras, elas ficam juntas, diga, teremene, teremene, é tudo com E, tem 4 E ali, tá vendo? Teremene, teremene é antes eu andava, terem é antes, e ene é andava, antes eu andava, antes andava, aliás, só antes andava. E a terceira palavrinha, diga, ani. Ani é eu. Então, antes andava eu. Segunda linha, diga, shogeg. Shogeg é errado. Antes andava eu errado. Na segunda linha, a última palavra, diga, veatá. Veatá é e agora, o V é e o atá é agora. E agora... Tá? Então aqui tem dois advérbios de tempo. O terem é antes, tempo anterior, e o atá é agora, tempo presente. Vê atá. E agora, última linha, diga, imiratiha, a tua palavra, e a última palavra, diga, shamarti, é eu obedeço. Eu obedeço. Então, teremene ani shogeg veatá imirati hashamarti. Antes andava eu errado e agora a tua palavra eu obedeço. Para ficar melhor em português, a gente faz um arranjo em português que fica assim, ó. Então é assim que deveria estar na Bíblia, em todas as Bíblias em português. Antes eu andava errado e agora eu obedeço a tua palavra. Repita. Glória a Deus. Então você tem aí em hebraico, ene, que é um dos verbos em hebraico que significa andar. Antes eu andava errado. Tá? E como eu ando agora? Eu ando agora em obediência à tua palavra. O verbo andar, vocês já me viram falar muito sobre isso, especialmente porque eu passei aqui com vocês. Amados, eu sou um pastor que tenho a maior consciência limpa para me apresentar diante de Jesus quando eu tiver que prestar contas do meu ministério pastoral. Eu vou comparecer diante de Jesus com a minha consciência plenamente limpa, porque eu desgastei a minha vida para tentar ensinar para vocês, versículo por versículo, da maior parte de toda a palavra de Deus.
Eu não tenho tempo de vida para ensinar toda ela, tá? Todos os versículos. Vou falar a maior parte. A maior parte, especialmente no Novo Testamento. E uma das palavras que eu passei aqui com vocês durante alguns anos, versículo por versículo, foi a carta de Paulo aos Efésios. Agora nós estamos passando Filipenses. Mas passei a carta aos Efésios, os 6 capítulos, versículo por versículo. Tá? Versículo por versículo. Ontem estava conversando com aquele Ulisses, né, que o Apocalipse, agora em janeiro não vou passar Apocalipse, porque eu passei Apocalipse durante 22 anos, todos os anos, 22 anos, todos os meses de janeiro e fevereiro, durante 22 anos. Pega uma pessoa de 22 anos, a Michelle aqui, por exemplo, né? 22 anos, 22 anos é uma pessoa adulta. Eu passei 22 anos usando janeiro e fevereiro, esmiuçando o Apocalipse para vocês e mostrando dentro da Escritura qual a linha escatológica de pensamento das coisas do fim, mais de acordo com a palavra de Deus. Fiz isso. E fiz muitas outras coisas, né? Passei o Evangelho de João, versículo por versículo. Estou quase terminando Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. Depois eu vou para Lucas, que é o mesmo autor de Atos. Quando acabar Atos, eu vou entrar em Lucas, pela graça de Deus, Evangelho segundo Lucas. Passei Romanos inteiro, versículo por versículo. Gálatas inteiro, Efésios inteiro. Estou passando Filipenses agora inteiro. E além daqueles que eu não passo versículo por versículo, aqueles que eu estou passando capítulo por capítulo e pegando a mensagem central de cada capítulo. Portanto, amados, olha, pastor Edivaldo é um pastor de consciência limpinha para chegar diante de Jesus, porque eu não fiquei perdendo tempo ensinando besteiras que agradariam a alma decaída de ninguém. Não fiquei aqui agradando homens, senão eu teria uma super igreja. Se eu estivesse aqui agradando homens, não caberia aqui, teria que estar num outro lugar muito maior, porque estaria agradando a homens. E se eu estivesse agradando a homens, eu cairia em Gálatas 1:10. Se eu agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não agrado a homens, eu agrado a homens que se agradam de Cristo, que se agradam da palavra, e esses são poucos, exatamente aqueles a quem Jesus denominou poucos escolhidos. Quem está enchendo igrejas aí porque está agradando a pessoas, está enchendo porque está agradando pessoas e não ao Senhor, não é servo de Cristo, não é servo de Cristo. Deus disse quem são os pastores segundo o seu coração. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Não é esse tipo de pastor que as pessoas gostam, mas esse é o tipo de pastor que Deus gosta. Por isso que eu me sinto muito amado por Deus. Por isso que vocês não me veem deprimido, vocês não me veem cansado, eu não tiro férias e vocês não me veem cansado. Por isso vocês não me veem para baixo, vocês não me veem pecando, vocês não me veem tropeçando, sabe por quê? Porque em todas as minhas lutas pessoais, o Senhor literalmente me pega no colo. Eu me sinto muito amado pelo Senhor, muito amado pelo Senhor. Muito amado pelo Senhor. Um dia Jesus falou comigo ali, sabe por que o seu netinho gosta tanto de você? Eu falei, ué, Jesus está me falando isso por quê? É porque você trata ele como eu trato você. Sabe por que isso? Eu posso dar testemunho disso porque está escrito na palavra. A intimidade do Senhor não é para todo mundo. A
A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Muito bem. Passando com vocês especialmente a carta aos Efésios, especialmente no capítulo 4 e 5 de Efésios, eu falei com vocês muito sobre o verbo andar, como Paulo fez uso do verbo andar. Em Efésios 4:1 dizendo: andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Em Efésios 5:2, andai em amor, como Cristo vos amou. Efésios 5:8, andai como filhos da luz. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:15, andai como sábios e não como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo gostava muito de usar o verbo andar, porque esse andar representa a nossa conduta, a forma como nos conduzimos na vida, a forma como vivemos, a forma como nos comportamos. A nossa conduta, porque a pior lástima que existe é gente dizendo que é crente, gente dizendo com os lábios que é evangélico, e quando todo mundo olha para a conduta dessas pessoas, é uma conduta pior do que de qualquer descrente, pior do que qualquer pessoa que não é evangélica. Conduta feia, comportamento horrível, língua felina, língua maldita, amaldiçoadora, caluniadora, fofoqueira, gente ruim se dizendo crente. Deus não cai nessa não, irmãos. Por isso o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quem pertence a Deus prova que é de Deus pela sua conduta em Cristo Jesus, pela sua conduta em obediência à palavra, e para poder dar esse testemunho. Antes de quê? Antes da minha conversão, eu andava errado. E agora, a partir da minha conversão, para o resto da minha vida, eu obedeço, Senhor, a tua palavra. Por mais difícil que eu ache, eu obedeço a tua palavra. Ainda que sangre o coração, ainda que doa até as vísceras, eu obedeço a tua palavra. Eu obedeço a tua palavra. Não abrir mão da obediência. Eu tenho dito a vocês que Jesus não veio ao mundo somente dar a vida dele por nós. Ele veio também nos dar um referencial de obediência. Por isso em Hebreus capítulo 5 está escrito que Jesus, mesmo sendo filho, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. E talvez por isso é que os tradutores da Bíblia em português, né, inseriram aí o verbo afligir. Antes de ser afligido, eu andava errado. Porque a obediência, ela não é automática. A obediência, ela tem que ser aprendida. A obediência é algo que Deus quer nos ensinar. Por isso que em Hebreus capítulo 12 está escrito que Deus castiga a todo aquele que recebe por filho. Essa é a aflição pela vara do Senhor. E se está alguém sem a vara do Senhor, é porque é bastardo, não é filho de Deus. O castigo deles vem mais tarde, no lago de fogo e de enxofre. Primeiro no inferno, depois no lago de fogo e de enxofre. Mas quem Deus recebe por filho, Ele castiga. Eu castigo a quantos amo, disse o Senhor. Eu disciplino a quantos amo. E talvez por essa interpretação,
A nossa tradução em português não é uma tradução errada, isso é chamado de tradução interpretativa, onde os tradutores colocarem uma palavra para interpretar o versículo. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, eu aprendi, com toda a aflição que eu recebi, eu aprendi a obedecer, agora eu obedeço a tua palavra. Porque se Hebreus 5 diz que o próprio Jesus, que não tinha nenhum pecado, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu, e nós temos muito que aprender debaixo da vara santa, do cajado santo do nosso Senhor, para aprender a obedecer a palavra. Aleluia. Quer um projeto de vida para todos os anos que vão começar ainda na sua vida? Faça um projeto de vida. O meu projeto é obedecer a palavra de Deus. O meu projeto de vida é obedecer a Deus, porque quem não obedece pensa que está vivo, mas está morto. Obedeça a palavra de Deus. Levante a mão direita e diga: o nosso projeto de vida é obedecer a palavra de Deus, em tudo quanto Ele nos ordena, em nome de Jesus, e para a sua glória. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus.